Deixe a Bíblia aberta em Efésios 6:10 e acompanhe Efésios 6, versículo 10, por favor, no estudo. Mais alguém falta pegar? Todo mundo? Levante o seu estudo. Meu Deus, fala conosco através desse estudo, através da tua palavra, e que todos compreendam, meu Deus, a guerra espiritual que todas as pessoas que te servem, que entregaram a vida a ti, enfrentam. Dá entendimento para todos e usa a nossa boca para falar e fortalecer a fé dessas pessoas. E quem crê, diga amém. O estudo começa assim: a armadura de Deus. Mais cedo ou mais tarde, todo cristão percebe que sua vida cristã é um campo de batalha, que se não contar com toda a armadura de Deus, é impossível combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Olha para mim, por favor. Deixa o estudo aí na sua mão aberto, a Bíblia também, mas entenda isso aqui para você saber se defender e enxergar a luta que você enfrenta. Muitas pessoas foram atingidas pelo mal, pessoas que um dia estiveram aí no seu lugar, sentados, que estiveram aqui onde eu estou pregando, mas foram atingidas pelo mal, não conseguiram combater o bom combate até o fim, não completaram a sua carreira e não guardaram a sua fé. O diabo conseguiu destruir a fé da pessoa, o mal conseguiu, sabe, o que ele queria, porque o papel principal da fé não é alcançar uma bênção, um milagre. O papel principal da fé é a salvação da alma. Então o mal luta para matar a nossa fé, e tem muitas pessoas espiritualmente mortas, tanto lá fora como também dentro da igreja. O mal trabalha de várias maneiras, mas você só tem uma maneira de vencer o diabo: com toda a armadura de Deus. Não pode faltar nada. Ou você está com toda a armadura, ou o diabo consegue enxergar aonde ele vai atacar e ele vai ter sucesso. E é justamente ali que ele vai trabalhar para poder vencer você. Deu para você entender? Todos nós enfrentamos essa luta. Vamos continuar aqui no estudo. Diz assim: o Espírito Santo instruiu Paulo a usar uma linguagem militar para ilustrar o conflito do cristão com quem? Com Satanás. E este, por sua vez, tem usado o quê? O mundo, a carne e o seu exército de espíritos imundos contra os cristãos para afrontar ao Deus Altíssimo. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus não nos deixou órfãos, antes enviou o seu Espírito para nos guiar e dar assistência na hora das tribulações. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. João 14, 18 e 19. Olha para mim, para você compreender essa parte. Não existe condição de nós vencermos um ser tão perverso, um ser desgraçado. Eu posso usar essa expressão para o diabo. Eu estava fazendo o programa hoje e manifestou um rapaz que eu estava atendendo, e o Espírito falou assim: eu não vou sofrer sozinho eternamente, quero levar ele comigo e o máximo de almas, eu não vou sofrer sozinho.
Em outras palavras, ele já sabe que está condenado ao sofrimento e ele quer levar o máximo de pessoas. Ele já sabe quem está nas garras dele. Então ele luta contra o cristão. Você não está lutando contra qualquer um. Você está lutando contra a antiga serpente. Um ser que já vive anos-luz antes de nós. Um lutador. Ele sabe como lutar. Ele sabe como ter vantagens. Sem o Espírito Santo é impossível. Com o Espírito Santo você tem que vigiar. Imagine sem o Espírito Santo. Não é brincadeira. Não é como no videogame que a pessoa morre e tem outra chance. Você só tem uma vida. Uma só. E você tem que ter cuidado para ela não terminar mal. Aí diz assim: campo de batalha. Só o verdadeiro cristão enfrenta 3 ferozes inimigos. Quem são? O mundo, a sua própria carne e o diabo. Efésios 2, 1 ao 3. Olha para mim, por favor. Quando você chegar em casa, vai nesses versículos. Guarda esse estudo. Isso aqui é para nos fortalecer. É para nós não perdermos na nossa guerra. Aí ele diz assim: o mundo diz respeito à sociedade em que vivemos, que se opõe à fé no Deus da Bíblia Sagrada e satisfaz a concupiscência da carne, desejos, sensualidades, cobiças, a concupiscência dos olhos e a soberba, orgulho, da vida. 1 João 2, 15 ao 17. Olha para mim, por favor. Quando se trata do mundo, não estou falando do que Deus criou. Eu estou falando do sistema que vive contra Deus, que nasceu desde quando nasceu o pecado. Desde quando nasceu o pecado, o ser humano está vivendo como? Como se não fosse prestar conta com Deus, como se pudesse fazer qualquer coisa. Então o ser humano, ele sai em busca de tudo e termina sem nada, no inferno. Ele sai valorizando o que não precisa ter esse valor. Ele sai em busca de coisas e pessoas que não preenchem o seu vazio. E você vê o ser humano atrás de tudo e morrendo sem nada e indo para o inferno. A maioria do ser humano vive assim. Quer fazer sua vontade. Ninguém manda, posso fazer o que eu quiser, como se Deus não existisse, como se nós estivéssemos aqui, e não fôssemos prestar conta com o Criador. Então o mundo vive assim, desgraçadamente, infelizmente. E a guerra contra o mundo é porque o diabo, ele vai oferecendo o mundo a você, a mim. Para o Senhor Jesus ele ofereceu tudo. Para nós ele vai oferecendo aos poucos. E se você quer vencer o diabo, tem que ficar bem claro para o diabo que você não quer nada dele, nem coisas grandes, nem coisas pequenas. Você não quer nada. Você só vence o diabo quando você deixa bem claro que você não quer mais esse mundo, que esse mundo não chama mais a sua atenção. Você chega a ter vergonha, nojo das coisas que você sentia prazer e que você fazia nesse mundo. Então você está morto para o mundo. Esse é o primeiro inimigo. Olha o segundo, que diz aí no estudo. A carne é a velha natureza rebelde, que herdamos de quem? De Adão, que se recusa a obedecer a palavra de Deus e que não é capaz de fazer qualquer coisa para agradá-lo. Israel tem sido exemplo disso, pois ele diz à nação: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Romanos 10, 21. Mas na sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus venceu o mundo e nos deu o direito de vencer também. João 16, 33 e Gálatas 6, 14. Venceu a carne
Romanos 6, do 1 ao 6, Gálatas 2:20, e venceu o diabo, Efésios 1, 19 ao 23, Ezequiel 36, 28 ao 38. Olha para mim, por favor. Quando você pensa na carne, você tem que pensar na sua vontade. Seria muito bom se você entregasse a sua vida ao Senhor Jesus e você não tivesse que lutar contra a sua carne. Seria muito bom se você entregasse a sua vida ao Senhor Jesus e morresse em seguida, já seria salvo. Ou então ficasse nesse mundo sem essa luta dentro de você. Mas não é assim. Essa luta nossa é maior do que as guerras desse mundo. Por exemplo, o Equador está tendo uma guerra contra uma facção, uma guerra civil. Não sei se você viu a imagem, mas eles invadiram a TV do governo lá, colocaram armas, mataram policiais, sequestraram pessoas. Você sabe que lá em Israel a guerra continua. Você sabe que a Rússia e a Ucrânia, a guerra continua. Os bombardeios russos estão agora sendo mais fortes. Só que essa guerra um dia vai acabar. A nossa não. A nossa guerra é até o último minuto da nossa vida. E o diabo sabe disso. Ele não ataca a qualquer hora. Israel foi atacada a qualquer hora? Foi numa hora que para os inimigos era a hora certa. O diabo não ataca a qualquer hora. Se você vê, por exemplo, pessoas que um dia estiveram na fé e elas caíram e hoje sofrem, porque a sua vida espiritual é que sustenta todas as áreas da sua vida. Quem sustenta meu casamento é minha vida com Deus. Quem sustenta todas as áreas da minha vida é minha vida com Deus. Se o diabo conseguir mexer na minha vida com Deus, desestrutura tudo. Por isso que tem gente que você se assusta. Meu Deus, caiu na fé. Meu Deus, se separou. Meu Deus, não acredito. Por quê? Porque o diabo, ele trabalhou, esperou o momento certo e ele investiu e teve vantagem. Então, ele tem a nossa carne. Seria tão bom se você aceitasse Jesus e não tivesse mais nenhuma tentação. Mas você tem tentação diariamente. Sim ou não? Você tem tentação. E tratando-se de salvação, é cabeça. Como assim, bispo? Não está escrito a sandália da salvação, a couraça da salvação. Está escrito o quê? Capacete da salvação. Salvação é cabeça. É aqui que você vence o diabo. É aqui que você vence suas dúvidas. É aqui que você vence os pensamentos malignos. É aqui que você vence os seus conflitos. Não é aqui. Deu para você entender? Capacete da salvação. A sua cabeça tem que estar ligada ao céu. O diabo quer tirar o seu foco, a sua visão das coisas espirituais, para você se perder, para você se destruir. Então é uma guerra. Tem um mundo te chamando todo dia, tem a sua carne gritando, e tem o diabo trabalhando com todas as forças. Aí diz assim, para a gente terminar: a armadura é uma vestimenta protetora, usada para a defesa do corpo físico. A armadura de Deus trata de uma vestimenta invisível aos olhos humanos, mas visível aos olhos do diabo e dos seus demônios. Portanto, a armadura de Deus é puramente espiritual. Seu único objetivo é a defesa pessoal da alma salva. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Olha para mim, por favor. Então, você não enxerga quem está bem e quem está mal, mas o diabo enxerga quem está coberto 100% e quem está com alguma brecha para ele atacar. Ele arma ciladas.
ele fica de olho estudando cada um. Ele arma ciladas, ele arma armadilhas. E ele vem com força nos dias maus. Você já deve ter passado por dias, não é 24 horas, mas momentos da sua vida que você não esquece. Que o diabo não veio brincando, o diabo veio com o quê? Com tudo. Eu já vi pessoas que o diabo colocou ela contra Deus. Por quê, bispo? Porque ela perdeu um familiar. E ela estava orando, por exemplo, a irmã de um bispo nosso. A mãe com 90 anos. A mãe partiu. Graças a Deus. Morreu salva com 90 anos. Não sei nem se eu vou chegar lá. Só que a irmã ficou contra. Como é que pode eu ter orado e minha mãe ter morrido? Como se os nossos familiares não fossem morrer. Inclusive nós vamos morrer também. Só que ela começou a ficar contra Deus. E começou a entrar em conflitos. Porque eu orei, porque eu jejuei e Deus não curou. Nós não temos respostas para tudo. Mas se eu perdi um familiar salvo, eu não perdi. Eu sei onde ele está melhor do que nós. Eu vou ter paz. Viveu 90 anos. E ainda se tivesse morrido mais cedo, se Deus resolveu levar a vida, Deus dá e Deus tira a hora que Ele quiser. Ele é Deus. Isso não pode me afastar de Deus. Ela ficou num conflito grande, ligou para o irmão dela. O irmão dela me ligou. E ela disse assim: eu não entendo. Ele disse: minha filha, eu entendo tudo. Eu entendo que minha mãe foi salva, eu entendo que Deus levou, eu entendo tudo. Mas o diabo aproveitou que tinha uma brecha, ela não estava bem espiritualmente. E naquele momento, o diabo veio com força total e fez uma pressão. E aquele foi o dia mau dela. Muita gente lembra de dias que você enfrentou uma injustiça, uma calúnia, um momento difícil, um dia que você percebeu a presença do diabo, um dia que você viu o próprio diabo numa pessoa, o dia que você viu a mentira parecer virar verdade, o dia que você viu a coisa tomar uma proporção tão forte. E como é que o diabo trabalha? Olha o que você leu no estudo, ó. Olha só, para o diabo não te enganar nisso aqui. Olha só: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Olha para mim, por favor. Se você for na sua Bíblia aí, em Efésios 6:10, depois eu vou voltar para terminar o estudo. Diz assim, ó. Vá no versículo 6, versículo 13. Portanto, tomai de novo toda o quê? A armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar o quê? Firme. Olha para mim, por favor. Quando você está numa batalha contra o diabo, se ele vê que ele não pode vencer aquela batalha, ele espera você vencer aquela batalha para você relaxar. E quando você relaxa, ele ataca. Por exemplo, quando eu chego em casa, eu gosto de tirar logo o sapato. É uma coisa que eu gosto, porque eu fico o dia todo de sapato. Então eu tiro o sapato e coloco minha sandália. É mais levinha, eu fico mais à vontade. Eu tiro logo o sapato. Tratando-se da sua vida espiritual, você não pode tirar o escudo da fé, a cabeça da sua salvação. Você não sabe quando vai surgir o dia mau, você não sabe quando vai surgir o ataque do diabo, e você tem que vencer. Ele trabalha com dardos inflamados. Como assim, bispo? Ele vem para incendiar, para destruir sua fé, sua vida com Deus. Ele vem para matar você espiritualmente. Se você está bem espiritualmente, vigiando, ele não consegue o que ele quer. Mas se você não está, ele consegue. Por isso que tem pessoas dentro da igreja mortas, fracas, frias. Por isso que você vê as pessoas afastadas, você pergunta: saiu por quê? Uma porque pecou e ficou com vergonha, outra porque começou a flertar com o mundo e esfriou, outra porque não conseguiu a bênção no tempo dela, na hora dela, e achou que Deus deveria ter feito antes. E você vai vendo o estrago que o diabo faz com os dardos dele. Ele trabalha, ele está lançando as setas dele.
Ele está trabalhando, ele é diabo. E vou mostrar uma coisa para você. Aqui no versículo 12, 6, 12, diz assim, 6, versículo 12. Olha que interessante. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares o quê? Celestiais. Olha para mim, uma organização. Você vê uma organização no reino do diabo. Principados, potestades, forças espirituais do mal. O diabo é organizado. E tem pessoas que na vida espiritual ela é desorganizada. Tem gente que é toda organizada com Deus. Ela acorda, Bíblia. Ela vai orar. Ela não falta quarta e domingo. Ela procura se avaliar todo dia para fazer uma oração que você deve fazer. Eu vou terminar o estudo falando sobre ela. A oração do vencedor. Você só perde a sua alma para o diabo se você desprezar a armadura. Porque se você estiver com toda a armadura de Deus, você não perde sua salvação para o diabo, não. Amém? Ele pode vir com o que for. Se você está com toda a armadura, cai do teu lado, cai à tua direita, mas você não cai. Tem gente que já passou muita coisa, mas continua de pé. O diabo até pensava que ia vencer a pessoa e não conseguiu. Vamos terminar o estudo. Diz assim: a ênfase da palavra revestivos é proposital, porque dá a ideia de ordem o quê? Divina, que tem que ser obedecida, custe o que custar, haja vista o valor imensurável da conservação da salvação eterna da alma. A armadura de Deus, olha aí, verdade. Se Deus trabalha com a verdade, o diabo trabalha com o quê? Com a mentira. Justiça, se Deus trabalha com a justiça, o diabo trabalha com a injustiça, e por aí vai. O evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, e tem que estar afiada. Você tem que estar afiado na palavra, para quando o diabo vier com os pensamentos dele, você cortar. Oração, súplica e vigilância no Espírito, Efésios 6, do 14 ao 18. O estudo termina assim: não adianta vestir uma ou algumas peças da armadura. Se Deus nos dá toda a armadura, é porque Ele sabe que precisamos de usar todas as peças. Não importa o sacrifício constante em todo o tempo, porque se faltar uma única peça da armadura, com certeza o diabo vai usar aquela brecha para entrar. Você já viu demônios manifestados dizendo assim para o pastor, para o levita, para o obreiro: me dá uma brecha, só quero uma. Então ele fica de olho. Aí diz assim: revestir-se de toda a armadura de Deus é tão importante para a manutenção da salvação da alma, quanto o oxigênio o é para a vida neste mundo. Olha a importância, né? Para se ter uma ideia da sua importância, basta meditar nas cartas que o Senhor Jesus envia aos anjos das 7 igrejas do Apocalipse. A salvação da alma é prometida apenas ao vencedor. Para Deus, vencedor não é aquele que conquista o mundo e perde a sua alma, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Fique em pé e olhe para mim, para eu terminar isso aqui. Todo mundo em pé. Procure valorizar os cultos de quarta e vir todas as quartas-feiras. Agora, não tire a sua atenção não. Olha o que nós lemos. Ao vencedor. Ele disse isso para todas as igrejas. Igrejas que foram avisadas. Tem gente que mesmo Deus avisando, olha, o diabo vai te atacar, olha, vigia, olha, cuidado, levanta a guarda, segura teu escudo, não brinque. Muita gente mais antiga do que você caiu, muita gente o diabo enganou, passou a rasteira, mesmo assim a pessoa não vigia e cai na cilada do diabo. Vencedor.
Só vai ser vencedor quem tem armadura, senão a pessoa não vai ser salva. Você tem que vencer para ser salvo. Que dia é a sua guerra? Todo dia. Você vai ter guerra agora à noite, você vai ter guerra amanhã. Tem dias que as guerras são mais acirradas, tem dias que são mais fortes, tem dias que você sabe que não são iguais aos outros. Você sabe que o diabo está investindo. Você lembra de dias que o diabo investiu em você mesmo, pesado. Alguém manda um vídeo da igreja para você, alguém fala mal, alguém fala alguma coisa da sua fé. Você está ali numa luta sentimental, o diabo sopra lá, ó, sua prima casou, sua irmã casou, você nessa igreja até agora. Aí você começa a ter os pensamentos: aqui não tem gente para mim não, você é tão grande que você não cabe aqui. Olha o pensamento que o diabo está trazendo. Nos dias maus tenha pensamentos bons, nos dias maus esteja bem, para o diabo não te destruir. Ou você está pensando que vai ser fácil para a gente chegar no céu? Nós temos batalhas para serem travadas. E quando fala revestir-vos, significa colocar essa roupagem espiritual. Você coloca roupa limpa com o corpo sujo? Então agora é hora de você se limpar. Agora é hora de você se limpar. Agora é hora de você ir a Deus e pedir para Ele: me limpa, me lava. Tira, meu Deus, toda sujeira de mim, todo pecado de mim, todo erro. Me limpa, limpa minha mente, meus olhos, limpa meu coração, para que você não seja o próximo a estar no chão, na condição do diabo. Está dando para você entender? Na história, o diabo já derrubou muita gente. Você não está livre disso. Você e eu, nós somos alvos do diabo, porque nós temos a salvação. Não duvide da salvação. Cuidado com esse pensamento do diabo. Você nunca vai receber o Espírito Santo. Por que eu não vou? Não sou pior do que ninguém. Não, porque você errou. Errei, mas eu me arrependi, Deus está comigo. Cuidado com essa dúvida acerca da salvação. Já vi pessoas: bispo, será que eu vou ser salvo? Meu Deus, Jesus prometeu. Se Ele prometeu, quem crê em mim ainda que morra, viverá. Eu não vou ter medo. Não vou deixar o diabo colocar na minha cabeça: não, mas você não é perfeito. Me diga quem é perfeito. Às vezes a pessoa olha para o bispo, o pastor, parece que a gente não tem um erro, parece que a gente não enfrenta uma luta, parece que a gente não tem um pensamento ruim. Eu tenho pensamentos ruins igual a você. Eu só não alimento nem pensamentos nem sentimentos, porque eu sei que é do diabo. Mas eu sou tão bombardeado e atacado igual a você, ou de repente até mais. Mas nós vamos sair daqui de pé. Levante a sua Bíblia aberta em Romanos 11, 22. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, fala conosco através da Tua palavra. É ela que nos guia, que nos dá a direção. É a nossa bússola, é a Tua boca. Orienta-nos através da Tua palavra. Desperta-nos, exorta-nos. Fala pela minha boca. Meu Pai, eu empresto a boca a Ti, mas a palavra é Tua. E dê entendimento a todos. Que essa palavra possa, meu Pai, em nome de Jesus, trazer temor e salvação. Nos dá ouvidos espirituais para Te ouvirmos, meu Deus. Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diz assim: considera, está mandando nós termos consideração aqui, pois a bondade e a severidade de quem? De Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se o quê? Se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás o quê? Cortado. Olha para mim, por favor, para você entender isso. Como pode um Deus ser bom e ser severo? Como pode? Ele é bom, eu não tenho nenhuma dúvida da bondade de Deus. Nenhuma. Deus me deu livramentos antes de eu conhecer Ele.
Deus me livrou de situações que só Ele poderia ter feito aquilo. Deus nunca me fez mal. Embora eu tenha erros, falhas, mas eu nunca achei uma falha nele. Nunca achei um erro nele. Ele é bom. Ele quer salvar, Ele quer o bem do ser humano. Ele nunca quis o mal. Agora, quando Ele tenta de tudo para salvar uma pessoa, e a pessoa despreza as oportunidades, rejeita tudo que Deus oferece, a única coisa que sobra é a severidade, é a justiça dele, é o juízo dele. E ele não tem culpa, porque ele tentou de todas as maneiras salvar, dar chances, ajudar, levantar, mostrar o caminho. Ele tentou de tudo que é maneira, mas ele respeita o que ele deu a todos os seres humanos, o livre arbítrio. Ele deu e ele respeita. Ele não toca nisso, nem o diabo toca nisso. Nenhuma pessoa pode dizer assim: eu não consigo me voltar para Deus porque eu sou envolvido com o mal. Mentira, porque eu já vi pessoas envolvidas até o fio do cabelo, mas quando elas disseram: chega, eu quero Deus, então elas conseguiram chegar até Deus. Nem Deus, nem o mal pode tocar nesse poder de escolha que Deus nos deu. Agora entenda, muitas pessoas pensam assim: Deus é bom, Ele não vai deixar ninguém ir para o inferno. Deus é Pai, como é que o Pai vai lançar alguém no inferno? Aprenda uma coisa: quem fechou a porta da arca de Noé, quem foi? Foi Deus que fechou. Eles choraram, eles gritaram, eles tentaram de tudo que é maneira entrar na arca. Deus deixou? Deus não deixou. Deus não deixou. Por quê? Porque eles tiveram tempo para se arrepender, e eles não quiseram se arrepender. Entenda, a severidade vem por último, o juízo vem por último. Primeiro vem a chance, primeiro vem a compaixão, primeiro vem a misericórdia, primeiro vem a bondade de Deus. Primeiro Ele tenta salvar. Quando Ele vê que a pessoa não quer a salvação, não resta para Ele outra coisa a não ser o juízo. Ele não tem prazer que ninguém vá para o inferno. Ele não sente alegria no sofrimento do ser humano. Não. O maior prazer dele é ver a pessoa ser salva. Diferente do diabo. O diabo tem o maior prazer quando lança alguém no inferno. Eu já vi pessoas manifestadas que o diabo deu gargalhadas, dizendo: levei a mãe dela para o inferno, levei a avó dela, estou lutando para levar ela. Eu já vi. E eu já vi também o diabo manifestar irado, como manifestou em uma jovem que a mãe trouxe para a igreja, e a mãe morreu na fé, com Jesus. A mãe veio com a filha, entregou a vida a Jesus, se batizou, ficou firme, e em seguida ela partiu. E o diabo, manifestado no corpo da filha, disse: ela mudou de lado no finalzinho da vida dela, e falava coisas horríveis, irado, porque no finalzinho da vida dela, ela ouviu a palavra de Deus, aceitou, foi humilde e se entregou de verdade, e morreu salva. O diabo, ele fica irado, ele não quer perder nenhuma alma. Ele luta por cada alma. Eu duvido se ele não luta pela sua alma. Duvido. Se você é uma pessoa de Deus, eu duvido se você não percebe uma luta pela sua alma. Se você não acordar e dormir, ou até a hora de dormir não vigiar, você perde para o diabo. Entra coisa no seu coração, nos seus olhos, na sua consciência,
na sua mente. Nós temos que vigiar desde a hora de acordar até a hora de dormir. Ou você vive assim, ou você não vai ser salvo. Porque é uma guerra, é uma luta. Nós estamos vendo se aproximando o fim. Vou falar uma coisa para vocês: se o verão aqui no Brasil vier na força que esse inverno veio, Deus tem misericórdia de nós. Ainda tem 18 focos de incêndios na Espanha. 17 vezes pior os incêndios esse ano. Sempre foi quente, sempre teve incêndio no verão lá, mas não na proporção que teve agora. Em pouco tempo, devastou uma área muito grande, 350 mil hectares, muito grande na Espanha. Mais de 1.000 pessoas morreram pelo calor. Estão chamando temperatura mortal. Temperatura mortal. Nós estamos acompanhando o que está acontecendo no mundo. Você sabe que não está longe de estourar uma guerra aqui na Venezuela. Não está longe disso, está? Não está longe. Perto de nós. Nós estamos vendo fielmente essa palavra que não é de homem se cumprindo no nosso tempo. Eu não sei como você está encarando isso. Se você está vivendo de guarda baixa, empurrando a vida com a barriga, eu não sei se você está relaxado na sua vida espiritual, ou se você está valorizando o que Deus fez por você e mantendo a sua fé, a sua consciência limpa. Você sabe o que eu acho legal no casamento? Eu sou casado há 31 anos. Você sabe o que eu acho legal? É que eu chego em casa em paz. Eu chego em casa em paz. Não estou devendo nada. É tão bom viver com a consciência limpa. Agora o marido que está traindo, como é que ele chega em casa, hein? Pisando? Se a mulher falar assim, eu estou sabendo, ele está sabendo de quê? Fica logo com medo. Não é assim? Ele chega, será que ela já descobriu? E quando ele está em paz, ele não deve nada, ele chega tranquilo. É tão bom viver assim. É tão bom. Eu já falei para vocês que uma vez um auxiliar nosso da igreja, ele começou a gostar de uma obreira. E geralmente quando o auxiliar gosta de uma obreira, ele comunica a direção da igreja. Nós procuramos saber que obreira é essa, entrevistamos, vemos tudo acerca dela para que ele não case mal. E ele não trouxe ao nosso conhecimento, e na folga dele, ele saiu com ela para conhecer ela e deu um beijo. E voltou à noite para fazer o culto. Quando ele estava fazendo o culto, manifesta um demônio. E o demônio falou, quero falar um negócio. Ele está amarrado. Fica calado. Aí o demônio, eu quero falar agora. Fica calado. E ele, coitado, não conseguiu fazer o culto direito, porque toda hora que ele queria falar um negócio, eu vou falar, hein? E de repente, nem era isso que o diabo ia falar, mas a consciência doendo. Acabou o culto, ele veio chorando, beijei. Porque quando você deve é assim. Quando você deve, você não tem paz, você não tem segurança. Você não tem. Eu não sei se você está vivendo com a consciência tranquila, se você está bem espiritualmente. Mas eu vou ser sincero para você. É a melhor maneira de viver. Eu estava pensando nesse versículo de João, volte aí um pouquinho, João 5,14. Diz assim, vamos ler. Esse homem aqui já tinha sofrido 38 anos. Quantos anos?
38 anos. E Jesus curou ele, Jesus resolveu o problema dele. Aí Jesus disse assim, ó, Jesus encontrou ele no templo e disse assim, ó, depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa, o quê? Pior. Você entendeu? Jesus tinha curado ele. Que bom ser curado. Tem gente que diz assim, vai lá na Igreja Universal que você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai prosperar. Tá bom, é bom ser curado, isso acontece mesmo quando você usa fé. É bom prosperar, é bom ficar livre do mal. Mas se não for salvo, não adiantou nada. Jesus, depois que curou ele, encontrou ele no templo. Teve uns que quando foram curados nem voltaram mais. Os 9 leprosos, por exemplo, foram só curados e não voltaram. Só um voltou. E Jesus disse, cadê os 9? Porque ele espera, depois de ter curado, abençoado, que a pessoa se volte para ele. E muita gente não faz isso, resolve o problema e vai embora. Esquece que tem uma alma. E Jesus disse assim, olha, não peques mais não, hein? Para que não te suceda alguma coisa pior. O que é pior do que sofrer 38 anos? Pior do que sofrer 38 anos doente, pior do que qualquer sofrimento nesse mundo, é você ir para o inferno. É isso que Jesus estava dizendo. Pior do que qualquer sofrimento, qualquer dor que você possa sentir nesse mundo, é você viver eternamente no inferno. É tudo que Deus não quer. Tanto não quer que Ele deu o Filho dele, justamente para nos livrar do inferno. E é tão bom viver com a certeza da salvação, em paz, com a consciência limpa. É tão bom viver assim, tão bom. Eu não sei se você está vivendo assim, mas quem está vivendo assim sabe o quanto isso é bom. O quanto é bom ter a certeza que se Jesus voltar agora, você está salvo. Se você morrer, você está salvo. Você está bem. Mas infelizmente nem todos vivem assim. Essa igreja que eu falei para vocês, que algumas pessoas morreram e outras fugiram, mostra a diferença de pessoa para pessoa dentro da igreja. Eu não sei quem é você, mas eu li um salmo. Abra aí no Salmo 106, só voltar um pouquinho. Salmo 106, versículo 15. Achou? Se pelo jeito você não vai achar, olhe para o telão. Olha só. Salmo 106, versículo 15. E ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou o quê? Magreza às suas almas. Salmo 106, 15. Olha para mim agora, por favor. Ou a sua alma é próspera, ou a sua alma está salva, ou a sua alma está bem com Deus, ou a sua alma está magra, espiritualmente falando. Você já tomou quissuco? Quem lembra do quissuco? Quem é mais antigo aí lembra. Quanto mais pessoas chegavam, mais água colocava. Era guerra. Quando eu via clarinho assim demais, eu falava, ih, está fraco. Tem gente que é aguado na fé, fraco. Qualquer um arrasta, qualquer conversa tira ela da presença de Deus, qualquer coisa que acontece. Aprenda uma coisa. Eu já conversei com várias pessoas desviadas,
Várias pessoas, nos presídios. Já conversei com pessoas onde eu fui fazer visitas e lá tinha familiares desviados. Evangelizando na rua, eu também já encontrei muitos desviados que disseram assim: bispo, por um tempo eu estive na igreja, até que eu me decepcionei com o pastor, me decepcionei com a pessoa da igreja, até que aconteceu uma coisa que eu não gostei, até que aconteceu isso, até que aconteceu aquilo. Se você quer ser salvo, aprenda uma coisa: não é até que. Diga assim: mesmo que. Guarde isso. Não é até que, é mesmo que. Mesmo que eu me aborreça, mesmo que eu veja pessoas errando, mesmo que eu tenha decepções, mesmo que aconteça de tudo, eu não vou abandonar Jesus. Eu estou firme nele. Não é até que, porque se você é uma pessoa que fala assim: eu estou com Jesus até que aconteça alguma coisa, então me perdoe, você não vai até o fim. Mas se você é uma pessoa que foca o céu, e esse deveria ser o foco de todo cristão, o céu. Mesmo que aconteça qualquer coisa, você continua indo em frente, porque você quer salvação. Você sabe que o que Deus preparou para você não é pequeno, é muito grande. E daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Amém? Se você é uma pessoa que está focando o céu, você só tem a ganhar. Eu pergunto: o que é que eu perco entregando-me totalmente a Deus? Eu já acordo, pessoal, falando com Ele, mostrando que eu dependo dEle. E quanto mais eu faço isso, mais prazer eu tenho nele. Ele me realiza, Ele me satisfaz. Às vezes você vê uma pessoa na internet, fotos, vídeos, você fala assim: meu Deus, essa pessoa é tão feliz. Quando você coloca a lupa, quando você chega perto para ver mesmo, ela vive o inferno. Muitos vivem só de fachada. Quantos vídeos nós já vimos de pessoas que tiraram a própria vida e horas antes tinham gravado o vídeo sorrindo, mas por dentro estavam chorando. Porque quem satisfaz o ser humano não é o dinheiro, não é a fama, é Jesus. Quem tem Jesus sabe o que eu estou falando, é feliz mesmo. É uma pessoa satisfeita, é uma pessoa resolvida. Se falam com ela, se não falam, se a pessoa não cumprimentou ela ou cumprimentou, não faz diferença. Se falam mal dela, se falam bem dela, ela vive bem. Se tem as coisas, ela usa, mas as coisas não tem ela. Ela não mata e morre pelas coisas, ela é diferente. É fácil lidar com uma pessoa que tem Jesus, não é? É fácil. Difícil é lidar com quem diz que tem Jesus e não tem, né? Porque tem gente que você quer fugir dela. Se você pudesse, você fugia, você quer distância, porque é complicado, assim ou não? E você sabe que o que falta para ela é o quê? É Jesus, é o Espírito Santo. Porque sem Ele a pessoa nunca muda. Ela pode passar alguns dias boazinha. Conhece gente assim? Fica com a seda alguns dias, porque pisou na bola feio, porque quer alguma coisa. Conhece gente assim? Quando quer alguma coisa, meu Deus, fala assim: meu Deus, essa pessoa está maravilhosa. 3 dias, uma semana, um mês, daqui a pouco o couro come. Que ela não mudou. Ela está com interesse de alguma coisa. Então, como ela sabe, né, fingir, agradar, aí a mulher, o marido, o pai, o filho fica todo: poxa, está tão legal agora ela, está tão legal agora ele. Daqui a pouco está a pessoa chorando e sofrendo de novo, porque a pessoa não mudou coisíssima nenhuma. É alma magra, é alma sem Jesus. Então está faltando. Não tem felicidade, não tem
Não tem como estar bem do lado de dentro sem Ele. As pessoas que estão salvas mesmo, elas vivem nesse mundo, enfrentam lutas, dificuldades, guerras, mas dentro delas já tem paz. O príncipe da paz está dentro delas. Ninguém tira, não. Ela está bem, muito bem. E ela não fica querendo mostrar para ninguém, provar para ninguém, ela está bem. Quem está bem, não está nem aí para os outros. Agora, quem não está bem, se você não falar com ela, ó a cara, ó a mágoa. Eu não sei como você está espiritualmente. Se sua alma está bem, ou se sua alma está magra. Eu não sei se você tem medo quando falamos de salvação, de inferno, de vida eterna, ou se você já se entregou de fato a Jesus, porque o bacana é que quando você se entrega a Jesus, você perde o medo do diabo, medo da morte, você perde o medo de tudo. Eu era uma pessoa muito medrosa. Pensa numa pessoa medrosa, multiplique aí, era eu. Mas você perde o medo. Você perde o medo do futuro, do amanhã, sabe que seu Deus já está lá. Você perde um medo de envelhecer. Você perde. Tem gente que tem um medo da velhice, mas Deus promete cuidar da gente até na velhice. E quando você está bem espiritualmente, você tem entendimento que você nasceu e você vai morrer cedo ou tarde. A vida está passando. Eu já falei para vocês da vovó que pegou a foto e me mostrou. Bonita, bispo. Falei, linda. Sua filha? Não. Era eu. Eu era Miss, bispo. Toda vaidosa. Mas hoje eu estou idosa. A vaidosa ficou idosa. Ela disse, quando eu passava, parava a rua. E hoje para a rua ainda, vó? Não. Vai, vó. Ou você está ficando mais novo? Tem alguém aqui que todo ano está ficando mais novo? Não, você sabe. Você sabe. Você já perdeu familiares. Você toma conhecimento toda hora que alguém morreu. Você sabe que vai chegar a sua hora. Eu sei que vai chegar a minha. Eu só não sei quando vai ser. Mas eu me preparo muito para esse dia. Ainda que você tenha que passar por muitas coisas, eu não posso dizer para você que você vai entregar a vida a Jesus, não vai enfrentar lutas, problemas, eu não posso te dizer isso. Eu não posso dizer que você não vai ter decepções até dentro da igreja, eu não posso te dizer isso. Eu não posso te garantir isso, mas uma coisa eu te garanto: se você for fiel até a morte, fiel ao Senhor Jesus, ainda que você morra, você vai viver. E quando você partir desse mundo, você vai dizer, meu Deus, como é maravilhoso que o Senhor preparou. Porque o novo céu e a nova terra que já estão prontos, não se compara com a vida aqui na terra. Fique em pé no seu lugar. Eu quero fazer uma oração. Mas olha para mim, por favor, uma oração como se fosse a sua última oração. Nosso Pai. O ser humano tem tanta dificuldade para dizer me perdoa. Ele justifica os erros, ele culpa os outros, ele culpa até o Senhor. Mas quando ele diz me perdoa, tem misericórdia de mim, me salva, me limpa, o Senhor não resiste. Não resiste. Como filho, quando erra e chega para a mãe, para o pai, fala, me ajuda, pai, me ajuda, mãe, eu errei. É triste quando a mãe ou o pai sabe que ele errou e ele mente, ele
ele resiste, ele esconde, ele engana. Como a gente perde, meu Pai. É tão maravilhoso te ter, te pertencer, acordar e falar contigo. Durante o dia, ser guiado, guardado, cuidado. Eu percebo que o Senhor cuida de mim. Eu percebo que o Senhor, Espírito Santo, intercede por mim. Eu percebo o quanto o Senhor me livra, me dá força. Em nome de Jesus, Espírito Santo, faz essa pessoa entender o quanto é maravilhoso conhecer Jesus, pertencer a Jesus, obedecer Jesus. Eu não posso compará-lo com ninguém, porque o Senhor me fez livre. O Senhor não me deixou refém, nem escravo de mais nada. O Senhor tirou meus medos da morte, do amanhã, do futuro, de envelhecer. O Senhor é a luz do mundo, é o príncipe da paz. No Senhor eu encontrei luz, eu encontrei paz. O Senhor é meu Salvador. Não é o meu garçom, é o meu Senhor, que eu tanto amo, que eu sirvo, que eu adoro, que eu anuncio. Desde o dia que eu te conheci, eu não parei mais de falar de ti. Eu já falei de ti para tanta gente. Tanta gente. Teve familiares meus que disseram: ele está fanático, ele está louco. Não, Jesus, eu não estou fanático, eu não estou louco. É porque eu encontrei o maior tesouro. Eu encontrei a maior riqueza, que é o Senhor. O Senhor é tudo que eu preciso. Tudo. No Senhor eu tenho tudo. No Senhor eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que o último inimigo que eu vou vencer, se o Senhor não voltar antes, é a morte. No Senhor eu tenho certeza que eu não estou sozinho nesse mundo. No Senhor eu encontrei vida. Eu não preciso fingir, mentir, impressionar ninguém. Não, meu Pai, eu não dependo de ninguém a não ser de Ti. Que bom, meu Pai, que bom. Mas melhor ainda é ver almas sendo entregues a Ti. Eu preguei a Tua palavra. Eu preguei que o Senhor pede para nós considerarmos a Tua bondade e a Tua severidade. Eu não quero conhecer Tua severidade. Senhor Jesus, faz ela entender. Espírito Santo, faz essa obra. Faz ter temor nascendo dentro dessa pessoa, para que ela fuja do mal. Tem gente correndo para o mal. É tão triste quando a gente sabe: fulano caiu, fulano desanimou, fulano desviou, Beltrano largou a fé. Que dor, que tristeza. Mas é tão bacana quando procuramos saber de alguém, e esse alguém está firme, e esse alguém está forte, e esse alguém está cada dia ganhando mais almas, cada dia sendo o referencial mais forte do Senhor, uma testemunha viva. Que diferença de pessoa para pessoa.
Eu não sei quem ela é, se ela está bem, se ela está mal, se a alma está em paz ou se está magra. Eu não sei. Eu não sei se a consciência está pesada. Mas se está, perdoe. Fale com Deus. Busque o perdão, a misericórdia. Foque na sua salvação. Ah, minha amiga, meu amigo, você pode ter uma experiência, é agora. Agora. Com esse Deus tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, mas tão bom. Ele te compreende sem explicação. Ele te entende como ninguém. Ele sabe tudo de ti e se interessa por você mesmo assim. Ah, minha amiga, meu amigo, por quê? Porque depois de ter se entregado para tantas coisas, para tantos prazeres e aventuras, para tantas pessoas, por que não se entregar para Ele? Me diga uma pessoa que se entregou para Ele e a vida piorou. Me mostre uma pessoa que se entregou para Ele e não é feliz de verdade. Porque quem se entrega de corpo, alma e espírito se arrepende de não ter entregado a vida antes. Comigo foi com 16. Com 16 anos. Eu queria que fosse com menos. Eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei como você tem vivido. Mas Jesus quer se revelar para você hoje. Seja perdoado dos seus pecados. Seja livre do seu passado. Seja livre de tudo. De culpas, de traumas, de complexos. Seja livre. E passe a ter prazer. Prazer nesse Deus. Que eu acordo falando com Ele. E durmo entregando tudo a Ele. E vivo vigiando, porque eu fui salvo, eu estou salvo e eu serei salvo se eu permanecer com Ele. Ah, minha amiga, meu amigo, abrace o seu corpo. Ele está dizendo para você: você não está perdido não, porque eu estou com você. Eu te guio, eu te guardo. Eu cuido de você. Enquanto você viver nesse mundo para mim, eu vou cuidar de ti. Pode agradecer a Ele. Pode amá-lo. Isso. Pode dar o seu melhor para Ele nessa noite. Ele gosta de ouvir tua voz. Ele gosta de receber tua adoração. O céu está em festa pela sua entrega, pela sua decisão. Ah, minha amiga, meu amigo, agora que é tudo dele. É tudo teu. Fique à vontade, meu amado Deus. Fique à vontade, santo, santo, santo Deus.
Sirva-te de nós. Usa-nos para a tua glória. Nos faz forte para o que vem pela frente. Traz temor para fugirmos do mal. Sim, meu Pai. Já não deixe nós nos perdermos, nós cairmos em tentação. Eu prefiro que o Senhor me leve do que eu te perder. Nunca, porque não somos nada sem o Senhor. Sem o Senhor, nada somos, nada podemos. Mas com o Senhor, nós temos vida. Não diga nada agora. Faça silêncio total e tenha paz. Tenha paz. Tenha certeza que Ele é com você. Certeza. Que ninguém te tire da presença dEle. Que nada na sua vida dispute com Ele. Que Ele seja o centro, que Ele seja tudo. Que Ele seja a razão do seu viver. Motivo da sua alegria. O sentido de tudo. Receba, meu Pai. Receba a vida do teu povo. Receba. Eu sei que o Senhor está aqui, bem perto, bem juntinho de cada um de nós. Aleluia. Te amamos, meu Pai. Que o Senhor continue sendo sempre nosso primeiro amor. Tome tudo e todos nas tuas mãos. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Glorificado seja o nosso Deus. Receba as palmas, a adoração, as vidas que foram entregues a Ti. Te agradecemos por essa noite. Amém. Graças a Deus. Estou preparando uma coisa muito forte. Olha aqui para mim. Quarta-feira vai ter Santa Ceia. O Bispo Adilson vai estar aqui, porque o Bispo Renato está indo na caravana para Israel com os casais. O Bispo Adilson vai estar aqui às 20 horas, falando sobre o maná escondido. E teremos na noite dos vencedores, 20 horas, uma Santa Ceia especial. Certo? Vamos fazer a última oração? Vamos para casa agora abençoados? Agora, levante a sua água, feche os olhos. Meu Pai, leva o teu povo na fé. Livra eles do mal. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Que eles saiam daqui guardados e protegidos. Nós levantamos agora a água, meu Pai, do tratamento, crendo que nessa água tem um poder divino, poder de curar, de restaurar a saúde de quem tomar com fé, poder para que milagres aconteçam na vida de quem beber. Que em nome de Jesus essa água não seja mais uma água normal, mas uma água consagrada ao Deus vivo, para que testemunhos surjam fortes no nosso meio. Em nome de Jesus eu te peço, abençoe essa água. Leva o teu povo em paz e seja com todos eles hoje, amanhã e para todo sempre. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe. Vão com o Espírito Santo. Desculpe de alguma coisa. Quem foi perdoado e remido foi. Ngizo ziloni sikhona zibaleleke okweni balaka ngamanga ibhebeze ulaka abiza ngenkululeko kodwa bonke kuyifathele intukuthelo yami umlilo webubule shiso kubi yakashula ngidliza inkongo uhlelo kwabakwazi ukuthulisa ukuthuthuma kweziphazi zami ikhuphuka phezulu isimfoni yomfutheka ikhethi ngelimambe besiteji senkululeko disimpaphe ezimolile ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade konke ukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yashintsha hleba phakathi kwesihlahla
isithembiso senkululeko beniyawupholile. Yabalula ngamaphiko wami ngelela ubusuku, i-Phoenix ekhuphukayo enokwakhanya yokusha. Yakashula ngidliza inkoko, uhlema kwabakwazi ukuthulisa ukuthuma kwesibhazi zami. Ikhuphuka phezulu, isimfuni yokufutheka, ikheji ngelimambe lesiteji senkululeko. Inyoni endizayo ngindizelela ngeni, ukushiya ubumnyama ngemuva impi yanqoba. Isimpaphe ezimolile bonyalwazo, kodwa bazobona nginamandla phakade kokukushaya kwenhliziyo yami, ucingo lokuvukela. Angisoze ngathula, ngizophakama ngaphezu kwakho konke. Imimoya yashintsha ihleba phakathi kwesihlahla, isithembiso senkululeko beniyawupholile. Yabalula ngamaphiko wami ngelela ubusuku, i-Phoenix ekhuphukayo enokwakhanya yokusha. Inyoni endizayo ngindizelela ngeni, ukushiya ubumnyama ngemuva impi yanqoba. Yakashula ngidliza inkoko, uhlema kwabakwazi ukuthulisa ukuthuma kwesibhazi zami. Ikhuphuka phezulu, isimfuni yokufutheka, ikheji ngelimambe lesiteji senkululeko. Yakashula ngidliza inkoko, uhlema kwabakwazi ukuthulisa ukuthuma kwesibhazi zami. Ikhuphuka phezulu, isimfuni yokufutheka, ikheji ngelimambe lesiteji senkululeko. Izwe izinyoni zikhula zivaleleke ehokweni, bolakhangamanga bepepezelulaka bayibeza ngenkululeko. Kodwa konke kuyifatha intukuthelo yami, umlilo wekhuphula ishiso kubi. Yakashula ngidliza inkoko, uhlema kwabakwazi ukuthulisa ukuthuma kwesibhazi zami. Ikhuphuka phezulu, isimfuni yokufutheka, ikheji ngelimambe lesiteji senkululeko. Inyoni endizayo